Pessoal, boa tarde. Dia 26 de janeiro, 18h47. A gente vai aqui para o segundo vídeo da série, né? Segundo texto da nossa série. O primeiro, né, no primeiro texto, quem escrutinou a nossa máxima foi o Kant, que é um filósofo ali do iluminismo alemão e que buscou determinar os limites e as condições de possibilidade do conhecimento em um contexto de conflito entre racionalismo e empirismo. Então, o Kant predominava na época dele uma visão mais racionalista de conhecimentos inatos e outra empirista, vendo a mente como tábula rasa. Ele buscou conciliar essas duas coisas, estabelecendo limite e condições de possibilidade do conhecer, né? E aí ele nesse movimento ele reformula a metafísica ao deslocar o foco do objeto, né, para as condições do conhecer, que é a chamada Revolução Copernicana, e a partir disso é importante se posicionar a respeito disso, ou seja, ele marca um ponto de inflexão, né? Ou seja, ele joga o foco para o sujeito e nossas capacidades ali, da razão, sensibilidade, entendimento que a gente trabalhou. Agora a gente vai querer ouvir a nossa máxima, lembrando, eu falo e você me ouve, mas entende, a partir do Marx, né? E aí o título aqui é As condições materiais que tornam o entendimento possível, tá? Então, como subtítulo, quando o entendimento depende de práticas transformadoras da realidade. Então, assim, diante dessa proposta do Kant, né, que a gente comentou, agora a gente vai ouvir o Marx, então cabe fazer um contraste entre os dois, porque lá no Kant o foco era no indivíduo, e no Marx passa a ser, né, para a luta contra as estruturas de classe. E bem como outro ponto aqui que a gente destaca, é uma mudança para o Kant, que era aquela razão estática, toda aquela estrutura, né, estática do sujeito, para uma história dinâmica. Isso vem o Kant e Hegel, né, mas o Hegel é a história do espírito e o Marx vai falar dessa história materialista, né. Então o Kant ele está na tradição do liberalismo moderno, fundamentando a moral e o conhecimento na primazia da razão transcendental de um sujeito cujas condições de possibilidade são universais, né, e não historicizadas. Por outro lado, Marx ele vai se opor ao idealismo e essa análise mais paralisada do Kant, introduzindo o materialismo dialético, substituindo a visão de verdades fundamentais, né, e direitos naturais pela compreensão de que a história ela é sim movida por contradições econômicos, sociais concretas que precisam ser superadas. Segundo a perspectiva, agora entrando no marxismo em si, né, segundo a perspectiva marxista, a nossa forma de pensar e enxergar o mundo não nasce conosco, mas ela é moldada pelas condições materiais e sociais em que vivemos, né? E no centro da teoria marxiana, e aqui a gente está pegando, né, do nosso blog aí também, né, via a IA vasculhar o que a gente já viu aqui dentro e gerar alguns pontos, né, que a gente condensa. Então, no centro da teoria está o materialismo histórico, que ele explica como a infraestrutura sustenta a superestrutura, né? Então, o que é a infraestrutura, né? A infraestrutura é a base material da sociedade, ou seja, o que o Marx entende como base material? Modo de produção, trabalho, economia, tá? Que é a parte concreta da realidade. A superestrutura vai ser o conjunto de formas sociais e simbólicas que emerge desta base da infraestrutura, como lei, Estado, religião, né?
que são condicionantes históricos, né? E é o que dá sentido e justifica a infraestrutura. Então a gente tem essa infraestrutura, né, economia, trabalho ali, o bruto, concreto, a partir disso a gente tem essas formas significativas, simbólicas, né, onde vai ser construído todo o discurso, né, a partir dessa superestrutura. Aqui a gente pode até lembrar ali depois dos aparelhos de estados do Luiz Althusser, que está numa reflexão que a gente fez, que é mais ou menos isso, ou seja, os aparelhos que a burguesia usa para dominar escola, né, e por aí vai. Então, assim, quando a gente fala que a infraestrutura ela sustenta a superestrutura, ela molda, então, de forma não imediata, a consciência humana em um reflexo das relações de produção. Então, a gente vai ter essas relações de produção que estão na base concreta material, e isso vai aparecer na consciência humana por meio desse reflexo, tá? E no sistema capitalista, esse processo ele gera uma consciência reificada, né? Aqui já entra um termo do Lukács, né, que interpretou Marx, quando ele fala que a consciência se reifica, esse é outro ponto que depois a gente pode explorar, e onde o indivíduo se aliena, né? Ele perde a visão do todo, né? E passa a ser tratado como mercadoria também, enquanto as instituições sociais elas reforçam a ideologia da classe dominante para naturalizar as desigualdades, que seria ali o papel dos aparelhos de Estado, por aí vai. Né? Contudo, como a própria inteligência humana é fruto da transformação da natureza pelo trabalho, né? A filosofia e a educação crítica surgem como ferramentas essenciais para que o sujeito desperte dessa passividade, compreenda as estruturas que o cercam e busque a sua verdadeira emancipação social. Ou seja, aqui a gente fez uma análise do Marx só para sedimentar pelo menos conceitos mais gerais de materialismo, né, ideologia, e que pode ter uma saída crítica, né, para superar isso e para ter uma verdadeira emancipação, quando o sujeito deixa de se alienar, né? Então, feita essa contextualização, vamos na máxima, né, que é o foco aqui, o objetivo, a gente já tem aí 8 minutos, né? Então, assim, a nossa máxima, eu falo e você me ouve, mas entende, lida a partir de Marx, aponta menos para um problema meramente linguístico ou psicológico, como no Kant, e como grande parte aqui dos filósofos que a gente vai ver, não vai. Claro que depois eles vão entrar na análise linguística, mas psicologia vai ser menos vista. Ou seja, aqui vai ser para o Marx um problema material e social da compreensão. Como a gente viu no Kant, era uma questão transcendental, que está no vídeo anterior. Então, o primeiro ponto aqui que a gente pode destacar é que a compreensão, né, não é um ato puramente individual. Então, assim, lembrando que para o Marx, a consciência não precede a vida social, ela é produzida por ela, né? Ele insiste na ideologia alemã, aqui citando, né? Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Lembrando ali a infra e a super, né? Estruturas. Assim, o fato de você ouvir o que eu digo não garante compreensão. Por quê? Compreender envolve partilhar formas sociais de vida, práticas, necessidades e posições materiais semelhantes, né? Então, assim, se eu e você ocupamos lugares diferentes na relação de produção, ou seja, se você está numa parte da relação de produção e eu em outra, se você é um burguês e eu sou um assalariado, né, ou não precisa nem ser esse extremo, mas
hoje em dia que está muito estratificada as relações de produção, a linguagem pode circular entre nós sem que o sentido efetivo se estabilize. E aí haveria comunicação não significativa, ou seja, se não tem sentido, né, se você é um chefe que está com um objetivo e eu sou um empregado que estou com outro, essas condições materiais, elas fazem com que a linguagem circule, a gente converse, mas de fato a gente não extrai significado disso. A gente se comunica, mas não extrai significado. A nossa máxima, então, ela vai revelar que ouvir não basta quando há horizontes sociais distintos, tá? A linguagem, aqui também cabe ressaltar que a gente está falando uma análise do Marx, a gente falou do Kant, ou seja, a gente também não pode ir para um anacronismo de trazer muito para a realidade de hoje, né? Mas a gente está vendo os conceitos e os aspectos históricos de cada filósofo. E aí entra o segundo ponto, a gente falou que não é um ato individual, e agora no segundo, a linguagem como prática social, não como meio neutro, né? Então vamos falar da linguagem. A gente sabe, que nem a gente está falando aqui do anacronismo, que o Marx não tem uma teoria sistemática da linguagem. Mas, se a gente lê a partir dele, aí a gente está usando a ajuda da IA nesse trabalho, né, de leitura, a linguagem ela poderia ser considerada não um canal transparente de transmissão de ideias, mas uma forma de prática social. Então, quando a gente está falando da linguagem, não adianta achar que é neutra. Assim como para o Marx, a ciência não é neutra. Há valores, né? Então, assim, ela já está permeada pela prática, a linguagem. As palavras, elas carregam marcas históricas, ideológicas e de classe. Isso implica que o mesmo enunciado pode significar coisas diferentes para sujeitos situados diferentemente. A linguagem pode reproduzir relações de dominação, inclusive no nível do entendimento, tá? Então, a gente pode pegar, às vezes, enunciados que duas pessoas numa estrutura de classe estão conversando e outras duas pessoas em outra relação de classe, aí pode ter efeitos de entendimento diferente. Ou mesmo se for uma relação, né, de cima para baixo, de relação de produção, também há uma relação de dominação aí que está dentro da linguagem. Ela não é uma meio neutra, a gente tem que analisar dessa forma. Assim, quando, né, eu pergunto, mas entende? O Marx poderia responder algo como: entende a partir de qual posição social, de qual interesse material. Então, as proposições elas têm que ser escrutinadas a partir das questões materiais, da infraestrutura. Ideologia e falsa compreensão, né? Então, agora vamos entrar no outro ponto, que é da ideologia. Um ponto decisivo para Marx é que muitas vezes o problema não é a falta de compreensão, mas uma compreensão que está ideologicamente mediada. Então, pode haver uma compreensão, mas ela é equivocada. Você pode entender o que eu digo de maneira invertida. Você pode entender o que eu digo segundo categorias que naturalizam as relações sociais históricas. Você pode entender de forma a reafirmar o status quo. Então, a ideologia é isso, né? Ela é um filtro, né, que passa pelas ideias e valores da classe dominante. Então, a gente tende a entender ideologicamente a coisa, que já está filtrada. Às vezes a gente não consegue compreender isso, né? Ou seja, a gente recebe já do jeito que o sistema funciona, que já é uma ideologia dominante de classe. Então, nesse sentido, a nossa máxima ela pode ser lida com um diagnóstico crítico, né? Quando a gente está falando da ideologia, ou seja, eu falo, você ouve, mas o entendimento é bloqueado ou distorcido pela ideologia dominante. Então é aqui que a gente tem o problema de comunicação.
Não entender não é ignorância, né, uma simples ignorância individual, mas um efeito socialmente produzido. Lembrando que lá no Kant já estava na estrutura do sujeito o fato de não conseguir entender, né? Aqui o problema ele vai no efeito social, né? Nessa mediação ideológica. Por fim, e não menos importante, entender é poder agir. Então, para o Marx, né, a compreensão genuína, tá, durante a comunicação, ela vai se manifestar na praxis, na prática, né? Não é apenas captar um conteúdo mental do que foi dito, mas ser capaz de se orientar e agir no mundo a partir dele. E aqui é importante trazer, né, as 11 teses sobre Feuerbach, que o Marx traz junto com o Engels, né, quando ele vai criticar o materialismo, que o Feuerbach já era um materialista, né, mas ainda era um materialismo contemplativo, abstrato, né, não, Marx vai tentar virar essa chave para um novo materialismo prático e revolucionário, tá? Cujo objetivo não é somente interpretar o mundo, né, que os filósofos estavam fazendo, mas transformá-los. Então, se a gente quiser, a gente poderia parafrasear a tese 11, postulando que não basta interpretar corretamente o que foi dito, não, precisa agir. O entendimento real aparece quando isso se traduz na prática. Eu preciso, digamos, colocar a mão na massa e não ser um filósofo atrás do gabinete, né? Então, tem uma transposição da tese, né, marxiana do plano ontológico político, que o Marx trata, para o plano da linguagem da compreensão. A gente está fazendo essa livre associação com o uso da IA. Mas o ponto em questão vai permanecer o mesmo, né, que é o quê? O critério do entendimento não é apenas interpretativo, tá? Ele é prático, como uma capacidade de agir de outro modo, né? Então, é mais ou menos por aí que a coisa vai. Então, logo, né, você pode ouvir, repetir e até concordar verbalmente, porém, ainda assim não entender se nada muda no modo como você age ou se relaciona com as condições materiais envolvidas, se a gente não faz disso uma luta de transformação. Tá? Resumindo aqui, nossa máxima, né, em tom marxiano, seria algo como: eu falo dentro de determinadas condições sociais, você ouve dentro de outras. O que está em questão não é a audição, mas se partilhamos as condições materiais que tornam o entendimento possível. Ou, um pouco mais, num tom mais elevado, a comunicação ela falha não por deficiência cognitiva, mas fundamental, por contradições sociais. E isso a gente vê muito no dia a dia, né? Nas nossas relações, quando a gente está conversando com os outros, está interagindo, está se comunicando, né? Com diferentes classes sociais em diferentes lugares, a gente vê que essa bagagem histórica e material, ela por vezes, ela fala muito mais alto do que uma deficiência cognitiva, uma questão de interpretação, né, uma mera questão de linguagem, tá? E aí isso, né, vamos no futuro aí tentar contrastar Marx com os filósofos que o precederam, né, que estão depois dele, e como é que eles podem também, como é que a gente pode fazer uma leitura marxista de um ponto de vista, um outro ponto de vista, né, sobre a nossa máxima, que é: eu falo, você me ouve, mas entende?